Cotia, 12 de maio de 2021. Vamos fazer matemática, páginas 83 e 84, que é o jogo do 2. Ciências, página 96, nós vamos falar sobre o efeito estufa. Então, em matemática, aqui a página 83, o que vocês vão fazer? Vocês vão no acervo lúdico 5, tá? É aquele pacote que tem vários jogos, várias atividades com recorte, né? Vocês vão lá naquele pacote e vocês vão pegar o acervo lúdico 5. Nesse acervo lúdico 5, vocês vão encontrar várias fichas com o número 2. Várias fichas com o número 2. Aí você pode separar uma quantidade de fichas para um jogador. Aqui o jogo fala em 4 jogadores, mas se você quiser, pode fazer apenas com 2 jogadores. Então, a mesma quantidade de fichas 2 que você der para um jogador, tem que ser a mesma quantidade para o outro, tá? O livro fala em 20 fichas para cada jogador. Fala também em providenciar um dado, né, para esse jogo. Mas caso vocês não tenham um dado, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar uma folha de caderno de desenho ou uma folha de papel sulfite e aí você escreve no quadradinho, você faz vários quadradinhos, né, e escreve o número 1, número 2, número 3, número 4, o número 5 e o número 6. E aí você vira esses números, né? Coloca tudo em cima de uma mesa, vira. Aí quando um jogador, por exemplo, eu vou jogar, aí eu vou lá, pego uma ficha sem olhar, né? Eu não posso olhar qual é a ficha que eu vou retirar. Aí, digamos, eu tiro uma, aí sai o número 2, por exemplo. Então, quer dizer que eu vou poder pegar 2 fichas dessa daqui, ó. 2 fichas 2. Agora, digamos que eu tirei, o outro jogador foi retirar, né? Aí saiu essa ficha aqui, ó, número 3. Então, quer dizer que essa pessoa, ela pode pegar 3 fichas com o número 2. 3 fichas com o número 2, tá? Então, sempre que vocês jogarem, se você não tiver o dado e você estiver jogando com esses números aqui, aí você tira e coloca lá no local novamente, tá? Para o outro jogador retirar, né? E aí pode sair o 1, pode sair o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Aí vai depender da sorte. Então, após vocês terem essas fichas aqui, ou dado, e após pegarem essas fichas 2, né? Aí separar uma quantidade para um jogador e a mesma quantidade para o outro jogador. Quando já tiver tudo isso já pronto, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão para a página 84, que tem uma tabela. E nessa tabela a gente tem que colocar o nome do jogador aqui, a jogada que ele fez, né? Se ele tirou 2 fichas, ou se ele tirou 3 fichas, ou 4, ou 5, ou 6. O resultado aqui, né? Da multiplicação. Aqui é a primeira rodada, aí tem a segunda rodada, tem a terceira rodada, a quarta rodada. E aqui tem o total de pontos. Depois vai somar os pontos da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Como exemplo, eu fiz aqui essa tabela, né, que é uma tabela igual àquela lá, da página 84, eu coloquei aqui, ó, página 84. Aí eu já coloquei o nome de 2 jogadores, eu coloquei Dani e Débora. Aqui é a primeira rodada, eu só coloquei a primeira rodada e a segunda rodada. Caso vocês não queiram fazer até a quarta rodada, vocês podem fazer a primeira e a segunda. E o total de pontos. Aí eu
eu não tenho dado, né? Faz de conta que eu não tenho dado. Aí eu tirei uma ficha dessas aqui, ó, de 1 até 6. Aí saiu o número 2. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso pegar, ó, duas fichas dessa aqui, ó. 2 mais 2. Então, eu posso pegar 2 mais 2. E 2 mais 2 dá quanto? 4, né? Então, eu tenho que colocar aqui o meu jogo, ó. Qual foi a minha jogada? A minha jogada foi essa daqui, ó. 2 mais 2 ou 2 vezes 2. Então, essa aqui é a minha jogada. 2 mais 2 ou 2 vezes 2. E aqui eu vou colocar o resultado. Qual é o resultado de 2 mais 2? Ou 2 vezes 2? 4, né? Aí é só você colocar o resultado aqui, 4. Aí foi a vez da Débora. A Débora aqui não pode olhar, tá? Esses números aqui, vocês deixam eles virados para não ver. Aí a Débora tirou e saiu o número 3. Então, isso quer dizer o quê? Que a Débora, ela pode tirar 3 números, 3 fichas 2. Ela pode tirar 3 fichas 2. Ela tira uma, tira duas e tira a terceira. Então, ela vai fazer assim, ó, na jogada: 2 mais 2 mais 2. É isso que ela vai fazer aqui na primeira jogada, né? Então, vamos colocar o dela aqui: 2 mais 2 mais 2. Ou simplesmente a gente faz 3, né? Que são 3 número 2, 3 vezes 2, né? E aqui a gente coloca o resultado. Qual é o resultado de 2 mais 2 mais 2 ou 3 vezes 2? O resultado, 6, né? Isso aqui na primeira rodada. Aí teve a segunda rodada. Teve a segunda rodada e a Dani foi lá, pegou uma ficha. Então, digamos que saiu o número 1. Então, se saiu o número 1, ela só pode tirar uma ficha só, tá? Ela só pode tirar uma ficha. Então, vamos voltar essas aqui para o lugar. Ela só pode tirar uma ficha 2. Então, se é 2, ela só fez 2 pontos, né? Aí, a jogada, a gente pode colocar somente o número 2 aqui. 2, que não vai somar com nenhum, né? Ou 1 vezes 2. 1 vezes 2. E foi só 1, 2 que ela tirou. E o resultado de 1 vezes 2, 2. Então, aqui ela fez 2 pontos. Agora, a Débora foi lá pegar uma ficha ou dado, né? Vai depender de quem. Se você tá jogando com dado ou tá jogando com ficha, né? Então, aqui a gente tá jogando com ficha. Aí, ela foi lá na sorte, tirou 4. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que ela pode tirar 4 fichas dessa do número 2. Então, ela tirou 1, 2, 3, 4. Então, ela pode tirar 4. Agora, ela vai somar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou então, ela vai multiplicar 4 vezes 2.
Aí tem que colocar isso na tabela, né? Vamos colocar aqui na tabela a jogada. Vamos colocar aqui. Vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2 ou 4 vezes 2. Então, vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou 4 vezes 2. Então, somando 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8. Ou 4 vezes 2 dá 8. Aqui coloco o resultado. Agora que já foram feitas as jogadas, a gente tem que colocar o total de pontos de cada jogador. Então, para colocar o total de pontos, eu tenho que somar. A Dani fez 4 na primeira rodada e 2 na segunda rodada. 4 mais 2, que você coloca aqui, ó, 6, né? 4, 5, 6. E a Débora, na primeira rodada, fez 6 e na segunda rodada, 8. Aí a gente vai somar 6 mais 8. A gente já tem 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, dá 14. Pelo total de pontos que a gente vê aqui, quem ganhou foi a Dani com 6 pontos ou a Débora com 14? Quem ganhou, a Débora com 14 pontos. Então, aqui é só um exemplo de como que vocês vão jogar e de como vocês vão preencher essa tabela da página 84. Então, agora é só providenciar os materiais, escolher um jogador, né? Aí você pode jogar com o dado, se tiver em casa, se não tiver, você corta umas fichinhas dessas aqui e coloca os números de 1 a 6, tá? Agora nós vamos para ciências, que é a página 96, que fala sobre o efeito estufa. O efeito estufa, aqui tem um pequeno texto, vamos ler. A presença de alguns gases na atmosfera, como o vapor de água e principalmente o gás carbônico, em quantidades adequadas, funciona como uma camada que impede que parte da energia do Sol absorvida durante o dia escape de volta para o espaço. Então, o vapor de água e o gás carbônico, ele ajuda que essa energia absorvida, uma parte dela fique. Sendo assim, parte do calor fica aprisionado próximo da superfície terrestre, mantendo uma temperatura equilibrada em todo o planeta, tanto durante o dia como durante a noite. Isso aí é o que a gente chama de efeito estufa. Se não existisse o efeito estufa, o planeta poderia estar coberto por uma camada de gelo e a vida da forma como conhecemos não existiria. Contudo, a intensificação na liberação de gases na atmosfera, como o gás carbônico, né, que é ele que retém, né, que retém parte desse calor. O que está acontecendo com esse gás? Retém maior calor na superfície terrestre e provoca aumento do efeito estufa. Então, esse gás que retém parte dessa energia, né, desse calor, esse gás ele está aumentando no nosso planeta devido à poluição. E aí, quanto mais esse gás aumenta, mais vai reter esse calor. Entenderam? Aí vai aumentar o efeito estufa, o que pode levar
a elevação na temperatura da Terra. E isso a gente já percebe, né, nos dias atuais. Entre as consequências está o aumento na intensidade dos eventos climáticos. Por exemplo, as enchentes. A gente vê que tem muitas enchentes, furacões, secas e tempestades, como a gente vê aqui nas fotos. Para vocês entenderem melhor sobre o efeito estufa, eu vou colocar para vocês um vídeo que fala sobre isso. Smile and Learn! Olá, amigos! Hoje vamos aprender o que é o efeito estufa. Vocês já ouviram falar sobre ele? O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a vida no nosso planeta seja possível. Mas por que estamos falando sobre o efeito estufa? Vocês sabem como ele funciona? Agora vocês vão entender melhor. Uma estufa é uma construção de plástico ou de vidro fechada usada para produzir culturas, flores e plantas. O teto e as paredes permitem que os raios do sol entrem e fiquem dentro da estufa para aquecê-la. Dessa forma, é possível manter a temperatura e a umidade adequadas para favorecer o desenvolvimento das plantas. Esse mesmo efeito também ocorre no nosso planeta. Vejam que interessante. A Terra é envolvida pela atmosfera, uma fina camada gasosa que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2, também conhecido como dióxido de carbono. Nos últimos séculos, a presença na atmosfera de gases como o CO2 cresceu e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, subindo assim a temperatura média do planeta. Do mesmo jeito que na estufa, lembram? Mas o aumento desses gases é muito ruim para a Terra. Por que sua presença na atmosfera aumentou? Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão ou o petróleo. Atualmente, o trânsito das cidades, os carros e os aviões são grandes emissores de CO2. Uau! Vejam quanta fumaça no céu! Da mesma forma, grande parte do consumo de eletricidade é gerado a partir do uso de combustíveis fósseis. Toda vez que vocês deixam a luz ou um aparelho ligado, estão enviando mais CO2 para a atmosfera. As fábricas também são outra fonte de emissão de dióxido de carbono. Por exemplo, para obter plástico, são utilizados combustíveis fósseis e são necessárias grandes quantidades de eletricidade. Você sabia que a indústria têxtil também é altamente poluente? A pecuária intensiva também é responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Os incêndios florestais enviam grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Como consequência do aumento do efeito estufa e como consequência do aumento da temperatura global, a Terra está mudando. Desse modo, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. As consequências que se esperam para o futuro são piores, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à disposição algumas soluções viáveis, como a reciclagem, o uso de energias renováveis, o transporte elétrico, a redução de embalagens de plástico. Vocês querem saber mais? Nós explicamos tudo isso para vocês no nosso vídeo sobre mudança climática. Contamos... Então é isso. Agora que vocês já viram, né? Eu fiz essa leitura sobre o efeito estufa, expliquei o que é. Vocês viram também através do vídeo. Vocês vão colocar essa pergunta aqui no caderno de ciências. Vocês coloquem lá, Cotia, 12 de maio de 2021, ciências, e coloca essa pergunta: o que fazemos para prejudicar o planeta Terra? Então, vocês vão lembrar do que vocês viram no vídeo, lembrar dessa leitura que eu fiz da página 96, vocês podem até ler novamente, tá? E aí vocês vão fazer uma lista de coisas que nós, seres humanos, fazemos que prejudica
o nosso planeta Terra. Então, até a nossa próxima aula.